Então, na medida em que o ser humano ele vai evoluindo, né, fisicamente, e aqui eu tratando também muito da parte neurológica do ser humano, ele vai desenvolvendo capacidade técnica. Vejam bem, o que me interessa mais aqui, nessa abordagem histórica, é pensar o desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento técnico. Vocês estão compreendendo, minha gente? Está claro para vocês? É o desenvolvimento técnico que vai dar a tônica do desenvolvimento humano. É a partir do momento em que o ser humano começa a desenvolver tecnologia. Notem que as primeiras formas de tecnologia são pedras. Pedras. Tá? O ser humano começa com pedras. Quando ele descobre que ele pode, por exemplo, aumentar a sua força utilizando pedras. Que ele pode abater animais com pedras. E depois ele descobre que pode afiar essas pedras. Que a pedra afiada, ela promove um corte muito mais eficiente. E aí há o início, lá no Paleolítico, do desenvolvimento técnico do ser humano. O que nos cabe nesse tipo de abordagem é realmente compreendermos como se dá o desenvolvimento técnico do ser humano. Ora, olha como isso tem sentido quando você pensa que você está fazendo um curso técnico. O que é que vocês estão fazendo? Aprimorando ainda mais uma tecnologia, que é a tecnologia agrícola. Estudando, pesquisando, pensando em formas de melhorar a produtividade, de pegar uma tecnologia, que é a agricultura é uma tecnologia, tá? A agricultura é uma tecnologia, e melhorar essa tecnologia. Então, entende? O que eu falei na aula passada é tão somente essa ideia de que a gente pode melhorar a tecnologia. E de que isso de melhorar a tecnologia é também um sintoma, tá? Um sintoma do desenvolvimento humano. É para isso, que a gente vive, em função do desenvolvimento tecnológico para facilitar a nossa vida. O que se faz? O que se faz com esse desenvolvimento tecnológico é uma outra questão, é uma outra história. O uso tecnológico, se vem para o bem ou para o mal, e na maioria das vezes é para o mal, senão o mundo não estava como estava. Se o uso tecnológico serve para melhorar a humanidade ou serve apenas para o dinheiro, isso é uma outra questão. São questões que a gente vai colocando sobre a mesma questão, sobre o mesmo tema, o tema da tecnologia. Mas é interessante notar, do ponto de vista mais, digamos aqui, filosófico, né? Refletir um pouco sobre o ser humano, que três evoluções, três tipos de evolução concorrem ali, caminham junto com o ser humano, tá? Nós temos a evolução
física do ser humano, e aí vai englobar, né, tanto o porte ereto, e aí a gente vai ter o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus e tal, e tal, e tal. Então, esse desenvolvimento físico, esse lado do desenvolvimento humano físico, ele vai trazer elementos da postura humana, da forma humana, ao mesmo tempo em que traz elementos mentais, psíquicos do desenvolvimento humano. Isso é um traço da nossa evolução. Esse traço físico, vocês anotaram, minha gente, que o traço são 3 elementos de evolução e que o físico é o físico e o mental. Anotem, por favor. Esse traço físico, ele é acompanhado, como o traço físico tem também um elemento psicológico, mental, ele é acompanhado pela questão tecnológica. É a tecnologia fazendo uma troca, né? Na medida em que o ser humano transforma a natureza através da tecnologia, a mais rudimentar, a pedra, por exemplo, na medida em que o ser humano transforma a natureza, nesse ato mesmo do ser humano transformar a natureza, ele vai sendo transformado. Esse seria o segundo elemento de evolução. Eu gostaria muito, senhoras e senhores, que vocês anotassem isso. Então, dos 3 fatores de evolução, o primeiro sendo o elemento físico, o segundo fator sendo o elemento tecnológico, técnico, mas tem um outro fator. E veja, não é uma escadinha não, tá? Não é escalonado não. Aqui, prestem bem atenção, existe algo interessante. Existe a ideia de que esses 3 fatores, eles caminham juntos, tá? Os 3 fatores que eu vou apresentar para vocês aqui, eles vão caminhando juntos. Não há uma primeiro esse, depois esse, depois esse. O movimento é dialético. O movimento é de troca. No primeiro caso, o caso físico, com o segundo caso, que é o caso tecnológico, é aquilo que eu falei para vocês. Na medida em que o ser humano vai desenvolvendo seus elementos físicos e mentais, psíquicos, tá? Ele vai fazer isso transformando a natureza. É na medida em que ele começa a se relacionar com a natureza, a interagir com a natureza, buscando transformá-la, é nesse momento que ele começa também, o ser humano começa também a transformar a si mesmo. É uma troca. É como se é como se fosse uma humanização da natureza com a naturalização do ser humano. Estão compreendendo, minha gente? Se estiverem, por favor, corações no chat nesse momento. Se isso está compreensível para vocês, se isso está entrando no coração de vocês, corações no chat. Obrigado, Carlos, Laila, Emily, Larissa. Arrocha coração. Arrocha coração. É isso aí. Eu fico impressionado porque isso é muito bonito, cara. É lindo. Quando a gente... Obrigado, Sibeli está dizendo, está perfeito. Eu sei, Sibeli, muito obrigado. Só por me lembrar. Mas, claro que essa aula... Porra. Claro que essa aula está perfeita, né? Porque a gente... Por que essa aula está perfeita?
Por dois motivos. Primeiro pelo professor. E segundo, essa aula está perfeita, meus irmãos e irmãs. Simplesmente porque nós estamos nos vendo nessa aula. Simplesmente porque o objeto dessa aula é o próprio ser humano. Sou eu e vocês. É isso que a gente está buscando aqui, é o entendimento. Em filosofia, é meio que ontologia, ou seja, é um estudo sobre o ser. Essa aula é um espelho. Nós estamos nos enxergando nela. Tá? E é por isso que a gente se interessa pelo tema. Mas veja, o objeto da nossa aula de hoje, aquilo que eu gostaria de falar mais especificamente, é a terceira forma de evolução. Tá? Porque, veja, uma coisa é o ser humano evoluir fisicamente, e na medida em que ele evolui fisicamente, ele também evolui os elementos técnicos. Na medida em que ele evolui fisicamente, ele também evolui tecnicamente. Um como consequência do outro, no movimento dialético, tá? Num diálogo entre ser humano e natureza. Na transformação que o ser humano faz da natureza, e na medida em que o ser humano vai transformando a natureza, ele vai ele mesmo se transformando. E isso é muito importante de saber. Porque quando eu falo isso, e aqui talvez seja um impedimento da minha linguagem, de eu não ter a capacidade de transmitir para vocês, na linguagem, através da linguagem, aquilo que eu estou pensando agora. Olha o limite, né? Olha o limite da linguagem. Porque o que eu estou querendo dizer para vocês é que o próprio ato, veja, quando o ser humano ele se presta a transformar a natureza, esse próprio ato de transformação está transformando o próprio ser humano. O próprio ser humano está sendo transformado na medida em que transforma. E eu espero que isso esteja bem claro. Se não estiver claro, coloquem as dúvidas no chat, para que a gente possa tentar esclarecer. É só uma questão de linguagem, de eu não ter as capacidades linguísticas necessárias para ilustrar, através da fala, isso que eu estou querendo mostrar para vocês. É o próprio ato. Né? Eu vou transformar a minha realidade e na medida que eu estou transformando a realidade, eu estou aprendendo mais. Na medida em que eu aprendo coisas que podem facilitar a minha vida e transformar a realidade, me colocar na natureza, é o ser humano indo para a clareira, para a abertura do mundo, interagir com o mundo. Na medida que isso acontece, eu próprio eu enquanto ser humano, vou me transformando e evoluindo ainda mais. Esse é um traço. Mas isso não se consegue, minha gente. O ser humano não consegue fazer isso só. Ora, vejam bem, não há, não há, não há ser humano sozinho. Eu poderia até aqui citar Aristóteles, né? Aristóteles falava, olha, ele tratava de um zoo político, um animal político. O ser humano é um animal que não se constitui só. O ser humano é um animal que só se constitui com o outro. Olha a importância do outro para você. Olha como a gente deve pensar no outro. Olha como a gente deve entender que a nossa vida ela só é possível, a nossa evolução só é possível em conjunto com, preocupando-se com, estando e convivendo com
conviver já é isso, né? Viver com. Não há como o ser humano se desenvolver estando só. Ele precisa. Nós somos o tipo de animal que precisamos da interação. Precisamos de formas de sociabilidade. Ok? E como eu estou falando do ponto de vista científico, eu estou partindo do pressuposto de que o ser humano ele não surge sobre a Terra sociável. Estão compreendendo? A sociabilidade humana não é algo dado. Note que eu tenho falado desde ontem nesses termos. Nada é dado, nada chega pronto. Todos os fenômenos que cercam o ser humano, eles vêm em processos de desenvolvimento. Notem, para que eu tente ilustrar melhor para vocês o que eu estou falando. Notem que agora, eu estou falando de pré-história, mas agora, em 2020, se você olha para a sociedade, se você assiste os jornais, você descobre simplesmente que a sociabilidade humana não está completa. Nós não chegamos num nível de sociabilidade que evite a estupidez humana. Porque me parece que a animalidade humana ainda grita muito forte. A vontade de subjugar o outro, de domínio, de força, a ganância. É tanto que nós somos animais sociáveis, mas que não atingimos um nível de sociabilidade satisfatório. Nós estamos em construção. O problema é que a gente pode destruir o planeta antes que a gente se construa por completo. Aliás, para melhor expressar o que eu quero dizer, talvez a gente nunca se construa por completo. Porque faz parte da nossa característica. O constante desenvolver. Errando, acertando, mais errando do que acertando, mas a gente está em constante desenvolvimento, em constante modificação. Para onde a gente caminha, isso já é uma outra questão que eu não vou colocar agora. E é esse ponto da sociabilidade, é o ponto da sociabilidade que eu queria trabalhar com vocês hoje, né? É a sociabilidade humana que vai nos interessar. Porque não é possível a gente construir civilizações, sempre entre aspas, né? Sociedades mais complexas e vamos relembrar o que eu disse no momento anterior. A partir da agricultura, da sedentarização, a gente é obrigado a parar e a gente começa a agrupar um número maior de pessoas. E isso significa dizer que a partir daquele momento, bem-vinda, Clara, bem-vinda. Isso significa dizer que a partir desse momento, a partir da sedentarização, o ser humano que vivia em grupos menores e nômades, ele é obrigado a parar. Esses grupos vão crescer e, consequentemente, nós teremos tipos de agrupamentos humanos que estão requerendo, naquele momento, um outro tipo de sociabilidade mais complexa. Quando a gente junta pessoas, a gente tem que ter regras de sociabilidade para permitir que um grupo maior de pessoas permaneçam juntas, sem agressão, sem nenhum tipo de violência animal, dos resquícios animalescos. Eu acho que tem 2 livros, e não é o caso, eu vou citá-los aqui, mas eu não estou
passando o livro para vocês lerem, tá? Um deles é O Mal-Estar na Civilização, de Freud. Tá? Eu vou falar de 3, agora também se minha cabeça permitir, que às vezes eu esqueço. Um primeiro livro para a gente pensar um pouco sobre isso, porque nós somos animais dentro de civilizações que a gente mesmo construiu, mas os instintos animais ainda gritam muito fortemente. Então, tem 3 livros que eu acho interessantes. O primeiro é O Mal-Estar na Civilização, de Freud. O segundo é Totem e Tabu, do próprio Freud. E o terceiro é do Engels. Engels, que escreveu um livro chamado A Origem da Propriedade da Família, alguma coisa assim. Para nos mostrar que essas coisas vão sendo construídas, minha gente. Os elementos de sociabilidade eles vão sendo construídos e eles não param, eles não são estanques. A família, a instituição família foi um elemento que foi sendo construído, ainda é. Notem que se modifica. As ideias de família que a gente tinha antes, elas se modificam. A gente já tem outras ideias do que é uma família hoje. A família, as instituições, né, que vão regulando a sociabilidade, elas vão sendo construídas com o tempo. Então, esses 3 livros, os 2 do Freud e o do Engels, do Friedrich Engels, que eu estou citando aqui, são livros importantes para a gente entender como vai se dando a sociabilidade humana, como vai se construindo o ser humano através do tempo e no espaço. Portanto, esse terceiro elemento de evolução, o da sociabilidade, a gente junta ele com algo que é fruto da Revolução Neolítica, com algo que é fruto dessa nova maneira de se fazer a vida, que é uma vida calcada na produção agrícola, que é isso que nos interessa. E notem que a produção agrícola, ela não é simplesmente jogar a semente no chão e esperar a planta crescer. Para que haja a revolução neolítica, para que haja o desenvolvimento agrícola, são necessários conhecimentos técnicos, botânicos, vejam bem, conhecimentos botânicos, para que o ser humano entenda, por exemplo, quais são as raízes comestíveis e quais são as raízes que não se podem ingerir. Quais são as plantas nutritivas e quais são as plantas venenosas. Estão compreendendo, minha gente, que há aqui, para o desenvolvimento... Se vocês estiverem compreendendo, por favor, mandem coração nesse chat aí, para que eu fique feliz. Se vocês estiverem gostando da exposição, quanto coração. Olha os meus olhos brilhando, ó. Olha os meus olhos brilhando. Meus olhos estão brilhando, ó. Que coisa maravilhosa. Quanto coração. Milhares de corações. Vocês estão vendo o ser humano agora de uma forma diferente, né? Poxa, a gente não é completo. Poxa, a gente não é terminado. A gente se desenvolve constantemente. Que lindo. Tudo é lindo e maravilhoso. Só que não. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é que até para a própria Revolução Neolítica foi necessário o desenvolvimento técnico de um conhecimento botânico para a escolha de raízes, plantas que eram nutritivas e a eliminação de plantas que faziam mal ao organismo humano. Claro que isso aqui a gente está tratando de conhecimento empírico, não era um conhecimento científico que eles estavam desenvolvendo. Era pela experiência. Era por estarem no mundo, se relacionando com o mundo, que os seres humanos estavam descobrindo essas coisas. E o que é que eles faziam ali? A seleção artificial das plantas. Vocês sabem que existem os conceitos de seleção natural em Darwin e seleção artificial. E ali eles estavam fazendo um tipo de seleção artificial. O outro nome
A outra expressão para isso é a domesticação de plantas. E quando vocês estudam Revolução Neolítica, vocês veem lá, né? Bem bonito. Domesticação de plantas e animais. O ser humano não procedia dessa forma no Paleolítico. Tá? No Paleolítico ele era nômade. Sendo nômade, o ser humano vivia daquilo que o dia lhe dava, que a oportunidade momentânea oferecia. Ele caminhava, ele migrava, coletava e caçava. A Revolução Neolítica traz uma outra realidade para ele. A Revolução Neolítica vai permitir ao ser humano, em sendo sedentário, ter que desenvolver elementos e tecnologias que melhorem a vida dele naquele momento e naquele local. E daí o porquê da domesticação de plantas, a agricultura, e da domesticação de animais, a pecuária. Que lindo, né, minha gente? A compreensão. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é o termo domesticação. Eu acho que esse é o termo que vocês devem anotar. Domesticação. O que é domesticação, né? A palavra domesticação vem de domus. Casa. Domus. Casa. Domesticar, eu vou falar bem assim, de uma forma mais menos técnica, para que a gente possa compreender. Domesticação é tornar possível a convivência dentro de casa, ou no espaço humano, tá? Não necessariamente domesticação domus como casa, mas como espaço de sociabilidade humana. Quando você pega um cavalo selvagem, tá, que não se deixa montar por ninguém, e você domestica o cavalo, você está, não é humanizar a palavra, mas você está trazendo o cavalo que é selvagem, quando você domestica o cavalo, para você está tornando o cavalo mais adaptável ao meio humano. Então, domesticar teria esses dois sentidos. Um, o de domus, do latim domus, casa, e o sentido de trazer para a sociabilidade humana. Não é humanizar porque não é tornar humano, mas é trazer, é fazer com que algo que não é do âmbito humano torne-se praticável naquilo que se convenciona chamar de humano ou de social. Social é uma expressão que cabe naquilo que é humano. Estão compreendendo? E aí onde vem a parte mais apetecível dessa aula, a parte mais interessante dessa aula, e que eu não vou poder falar muito porque tem atividade para vocês, tá? Tem atividade para vocês sobre isso que eu vou falar, então não vou poder falar muito. Não, eu vou me obrigar a não falar sobre a parte mais gostosa do bolo, a parte mais interessante da aula, porque quem vai falar são vocês sobre isso, tá? Numa atividade que eu vou postar. Laura está dizendo, não se obrigue, mas eu vou ter que me obrigar, porque eu preciso obrigar vocês a pesquisarem isso, né? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Professor, esses livros que você citou estão disponíveis no Siga? Emily, não estão. Não estão, viu? Breno está dizendo, precisa de atividade não. Mas olha mesmo a proposta. Vejam a proposta dessa garota. Vejam, a parte mais interessante dessa aula, dessa exposição, é dizer a vocês
que o ser humano domesticou os animais e as plantas, tá? Mas, é como eu disse a vocês, no movimento dialético, na medida em que ele domesticava os animais e as plantas, ele mesmo se domesticava. O próprio ser humano. Quando eu digo a vocês que nada, né, está acabado, pronto, foi dado pronto, eu estou dizendo que o próprio ser humano teve que se domesticar. O próprio ser humano teve que sair de um espaço de selvageria para se domesticar, para poder conviver em sociedade. E aí é que vem essa questão da domesticação humana. Que eu vou passar uma atividade para vocês, mas que eu pretendo falar especificamente sobre isso em outro momento. Então, pessoal, fica talvez o gosto de quero mais. E eu estou fazendo isso exatamente para deixar esse sabor, né, de querer saber quais são os elementos da domesticação humana. E eu poderia citar aqui, inclusive, essas questões, tanto do livro O Mal-Estar na Civilização de Freud. Veja, um mal-estar, existe um tipo de náusea de viver na civilização, porque originalmente não é pra gente isso. Tá? Clara tá dizendo, professor, não faça charminho, tá vendo? Olha aí. Não, é para que vocês leiam sobre. Né? Então, tanto no mal-estar da civilização, é o mal-estar na civilização, ou seja, eu estar na civilização me causa um certo mal-estar, porque eu ainda guardo elementos de animalidade. E é só o processo de sociabilidade histórica que vai me afastando do meu eu animal e me aproximando de um ser humano sociável. Né? Pelo que a gente observa do mundo, a gente está vendo que está longe da gente atingir certos níveis de sociabilidade. Tanto em Totem e Tabu, porque no início ele vai mostrando como a gente foi regulando certas práticas que a gente tinha antes para poder viver em sociedade e poder, por exemplo, constituir família. E Engels faz essa mesma visão de Freud, mas com um viés econômico, né? Como a propriedade privada vai regular isso. Então, são três bem interessantes sobre a domesticação. Vejam, é o nosso tema do nosso terceiro encontro. Domesticação do ser humano. Não, nem de animais, nem de plantas. E esse tema a gente vai ver, evidentemente, no nosso próximo encontro. Eu adorei essa aula. Eu adorei estar com vocês. Por favor, quem gostou da aula, corações no chat. E olha quanto coração, olha quanto coração. Eu adoro isso. Vejam, senhoras e senhores, a nossa atividade, o que eu vou deixar para vocês fazerem é ler sobre a domesticação humana. Eu não quero que vocês leiam sobre a domesticação das plantas nem dos animais. Eu quero que vocês leiam sobre a domesticação do próprio ser humano, para a gente poder conversar na próxima aula. Tá? Ícaro, muito obrigado, meu querido, pelo elogio. Um beijo. Vou deixar a gravação, tá? E até a próxima. A atividade, Brena, é ler sobre a domesticação humana, tá? Vocês vão ler sobre a domesticação humana. Tem matérias eu vi, acho que na BBC de Londres, BBC Brasil, acho que tem matérias bem interessantes. Leiam, para que na próxima aula a gente possa dialogar sobre isso, para não ficar falando também sozinho. Quero ouvir a voz de vocês na próxima aula. Beijo! Vou parar aqui.